Silêncio Sagrado A2, um ritual quântico para alinhar corações. Respire profundamente comigo. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Mais uma vez. Devagar. Imagine dois instrumentos de corda, separados, mas afinados na mesma nota. Quando um vibra, o outro responde. Assim é o amor verdadeiro, uma ressonância sutil, invisível, mas profundamente real. Pense nas vezes em que você sentiu, sem palavras, que o outro está com você, em pensamento, em alma. Hoje, vamos mergulhar nessa dimensão esquecida do amor, o espaço entre as palavras, o silêncio sagrado. Talvez você esteja num relacionamento onde a rotina calou a escuta, onde as palavras viraram ruído e o toque uma formalidade. Muitos vivem juntos, mas sentem-se sozinhos. E isso não é culpa de ninguém, é a vida pedindo uma nova escuta. Não se trata de falta de amor, mas de frequências desalinhadas. A boa notícia é que todo som pode ser reafinado. E essa afinação começa no silêncio, no espaço onde as expectativas se dissolvem, onde a presença se torna mais importante que a performance, onde o ser se sobrepõe ao fazer. Estudos da Universidade de Princeton mostraram que cérebros humanos podem se sincronizar durante interações emocionais profundas. Esse estado de ressonância ativa o sistema límbico, promove liberação de ocitocina e cria um campo de segurança e empatia. Bruce Lipton explica que nosso coração tem um campo eletromagnético 60 vezes mais forte que o do cérebro. Quando dois corações se aproximam em presença, esse campo se entrelaça, como se dançassem na mesma vibração. É como duas velas acesas lado a lado, uma não apaga a outra, mas ambas intensificam a luz ao redor. Quando você entra nesse estado com quem ama, vocês se tornam uma chama dupla, vibrando em unição. Joe Dispenza nos convida a sentir antes de ver, a vibrar antes de mudar. Se o amor é uma frequência, então ele pode ser cultivado conscientemente, como se fosse uma música interna. Greg Braden ensina que emoções coerentes com amor e gratidão geram ordem no campo quântico e o universo responde. Quando duas pessoas escolhem sentir juntas, elas alinham o invisível, e esse invisível molda tudo que se torna visível. Clara e Miguel estão juntos há 30 anos. Muitos diriam que é sorte, mas eles chamam de escolha diária. Eles enfrentaram crises, perdas, silêncios dolorosos, mas um dia escolheram silenciar de outro jeito. Criaram um ritual, sentavam-se juntos toda noite, não para conversar, mas para simplesmente estar. No início, o silêncio era desconfortável, mas com o tempo se tornou a ponte entre o que sentiam e o que não conseguiam dizer. Hoje, um olhar entre eles vale mais que qualquer discurso. Em uma dessas noites, Clara segurou a mão de Miguel, e ambos choraram em silêncio por coisas que nunca conseguiram expressar. Foi ali, naquele instante, sem nenhuma palavra, que algo foi curado. Algo ancestral, algo profundo. Agora vamos praticar. Sente-se ao lado de quem você ama, ou pense nele ou nela se estiver sozinho agora. Feche os olhos por um instante e leve a mão ao coração. Inspire, expire. Apenas sinta. Imagine que seu campo emocional se expande como uma luz, azul ou dourada. Essa luz se move em direção ao outro, envolvendo suavemente o espaço entre vocês. Agora abra os olhos e apenas esteja ali, presente, 5 minutos. Se você estiver ouvindo isso com seu parceiro, sigam em silêncio até o sino tocar. Se surgirem lágrimas, deixe vir. Se surgir vontade de sorrir, permita também. Você não está fazendo, você está permitindo.
Vocês também podem escolher juntos um versículo, um salmo ou trecho de um texto sagrado. Cada um pode ler em voz baixa, com a intenção profunda, e depois compartilhar o que sentiu. Esse é um ato de espiritualidade vibracional, não doutrinária. É comunhão do sentir. É uma oração sem discurso, um altar silencioso entre dois corações atentos. No fim, não é o que dizemos que nos une, é o que sentimos quando nada é dito. Talvez o amor esteja esperando por esse espaço vazio, esse espaço sagrado. Você está disposto a silenciar por amor? A ouvir o que só o coração é capaz de dizer? Para alinhar corações. Esse é o convite. Respire profundamente comigo. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Mais uma vez. Devagar. Imagine dois instrumentos de corda, separados, mas afinados na mesma nota. Quando um vibra, o outro responde. Assim é o amor verdadeiro, uma ressonância sutil, invisível, mas profundamente real. Pense nas vezes em que você sentiu, sem palavras, que o outro estava com você, em pensamento, em alma. Hoje, vamos mergulhar nessa dimensão esquecida do amor, o espaço entre as palavras, o silêncio sagrado. Talvez você esteja num relacionamento onde a rotina calou a escuta, onde as palavras viraram ruído e o toque uma formalidade. Muitos vivem juntos, mas sentem-se sozinhos. E isso não é culpa de ninguém, é a vida pedindo uma nova escuta. Não se trata de falta de amor, mas de frequências desalinhadas. A boa notícia é que todo som pode ser reafinado. E essa afinação começa no silêncio, no espaço onde as expectativas se dissolvem, onde a presença se torna mais importante que a performance, onde o ser se sobrepõe ao fazer. Estudos da Universidade de Princeton mostraram que cérebros humanos podem se sincronizar durante interações emocionais profundas. Esse estado de ressonância ativa o sistema límbico, promove liberação de ocitocina e cria um campo de segurança e empatia. Bruce Lipton explica que nosso coração tem um campo eletromagnético 60 vezes mais forte que o do cérebro. Quando dois corações se aproximam em presença, esse campo se entrelaça, como se dançassem na mesma vibração. É como duas velas acesas lado a lado, uma não apaga a outra, mas ambas intensificam a luz ao redor. Quando você entra nesse estado com quem ama, vocês se tornam uma chama dupla, vibrando em unição. Joe Dispenza nos convida a sentir antes de ver, a vibrar antes de mudar. Se o amor é uma frequência, então ele pode ser cultivado conscientemente, como se fosse uma música interna. Greg Braden ensina que emoções coerentes com amor e gratidão geram ordem no campo quântico e o universo responde. Quando duas pessoas escolhem sentir juntas, elas alinham o invisível, e esse invisível molda tudo que se torna visível. Clara e Miguel estão juntos há 30 anos. Muitos diriam que é sorte, mas eles chamam de escolha diária. Eles enfrentaram crises, perdas, silêncios dolorosos, mas um dia escolheram silenciar de outro jeito. Criaram um ritual, sentavam-se juntos toda noite, não para conversar, mas para simplesmente estar. No início, o silêncio era desconfortável, mas com o tempo se tornou a ponte entre o que sentiam e o que não conseguiam dizer. Hoje, um olhar entre eles vale mais que qualquer discurso. Em uma dessas noites, Clara segurou a mão de Miguel, e ambos choraram em silêncio por coisas que nunca conseguiram expressar. Foi ali, naquele instante, sem nenhuma palavra, que algo foi curado. Algo ancestral, algo profundo. Agora vamos praticar. Sente-se ao lado de quem você ama, ou pense nele ou nela se estiver sozinho agora. Feche os olhos por um instante e leve a mão ao coração.
Inspire, expire. Apenas sinta. Imagine que seu campo emocional se expande como uma luz, azul ou dourada. Essa luz se move em direção ao outro, envolvendo suavemente o espaço entre vocês. Agora abra os olhos e apenas esteja ali, presente, 5 minutos. Se você estiver ouvindo isso com seu parceiro, sigam em silêncio até o sino tocar. Se surgirem lágrimas, deixe vir. Se surgir vontade de sorrir, permita também. Você não está fazendo, você está permitindo. Vocês também podem escolher juntos um versículo, um salmo ou trecho de um texto sagrado. Cada um pode ler em voz baixa, com a intenção profunda, e depois compartilhar o que sentiu. Esse é um ato de espiritualidade vibracional, não doutrinária. É comunhão do sentir. É uma oração sem discurso, um altar silencioso entre dois corações atentos. No fim, não é o que dizemos que nos une, é o que sentimos quando nada é dito. Talvez o amor esteja esperando por esse espaço vazio, esse espaço sagrado. Você está disposto a silenciar por amor? A ouvir o que só o coração é capaz de dizer? Para alinhar corações. Esse é o convite. Respire profundamente comigo. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Mais uma vez. Devagar. Imagine 2 instrumentos de corda, separados, mas afinados na mesma nota. Quando um vibra, o outro responde. Assim é o amor verdadeiro, uma ressonância sutil, invisível, mas profundamente real. Pense nas vezes em que você sentiu, sem palavras, que o outro estava com você, em pensamento, em alma. Hoje, vamos mergulhar nessa dimensão esquecida do amor, o espaço entre as palavras, o silêncio sagrado. Talvez você esteja num relacionamento onde a rotina calou a escuta, onde as palavras viraram ruído e o toque uma formalidade. Muitos vivem juntos, mas sentem-se sozinhos. E isso não é culpa de ninguém, é a vida pedindo uma nova escuta. Não se trata de falta de amor, mas de frequências desalinhadas. A boa notícia é que todo som pode ser reafinado. E essa afinação começa no silêncio, no espaço onde as expectativas se dissolvem, onde a presença se torna mais importante que a performance, onde o ser se sobrepõe ao fazer. Estudos da Universidade de Princeton mostraram que cérebros humanos podem se sincronizar durante interações emocionais profundas. Esse estado de ressonância ativa o sistema límbico, promove liberação de ocitocina e cria um campo de segurança e empatia. Bruce Lipton explica que nosso coração tem um campo eletromagnético 60 vezes mais forte que o do cérebro. Quando 2 corações se aproximam em presença, esse campo se entrelaça, como se dançassem na mesma vibração. É como 2 velas acesas lado a lado, uma não apaga a outra, mas ambas intensificam a luz ao redor. Quando você entra nesse estado com quem ama, vocês se tornam uma chama dupla, vibrando em unição. Joe Dispenza nos convida a sentir antes de ver, a vibrar antes de mudar. Se o amor é uma frequência, então ele pode ser cultivado conscientemente, como se fosse uma música interna. Greg Braden ensina que emoções coerentes com amor e gratidão geram ordem no campo quântico e o universo responde. Quando 2 pessoas escolhem sentir juntas, elas alinham o invisível, e esse invisível molda tudo que se torna visível. Clara e Miguel estão juntos há 30 anos. Muitos diriam que é sorte, mas eles chamam de escolha diária. Eles enfrentaram crises, perdas, silêncios dolorosos, mas um dia escolheram silenciar de outro jeito. Criaram um ritual, sentavam-se juntos toda noite, não para conversar, mas para simplesmente estar. No início, o silêncio era desconfortável,
mas com o tempo se tornou a ponte entre o que sentiam e o que não conseguiam dizer. Hoje, um olhar entre eles vale mais que qualquer discurso. Em uma dessas noites, Clara segurou a mão de Miguel, e ambos choraram em silêncio por coisas que nunca conseguiram expressar. Foi ali, naquele instante, sem nenhuma palavra, que algo foi curado. Algo ancestral, algo profundo. Agora vamos praticar. Sente-se ao lado de quem você ama, ou pense nele ou nela se estiver sozinho agora. Feche os olhos por um instante e leve a mão ao coração. Inspire, expire. Apenas sinta. Imagine que seu campo emocional se expande como uma luz, azul ou dourada. Essa luz se move em direção ao outro, envolvendo suavemente o espaço entre vocês. Agora abra os olhos e apenas esteja ali, presente, 5 minutos. Se você estiver ouvindo isso com seu parceiro, sigam em silêncio até o sino tocar. Se surgirem lágrimas, deixe vir. Se surgir vontade de sorrir, permita também. Você não está fazendo, você está permitindo. Vocês também podem escolher juntos um versículo, um salmo ou trecho de um texto sagrado. Cada um pode ler em voz baixa, com a intenção profunda, e depois compartilhar o que sentiu. Esse é um ato de espiritualidade vibracional, não doutrinária. É comunhão do sentir. É uma oração sem discurso, um altar silencioso entre dois corações atentos. No fim, não é o que dizemos que nos une, é o que sentimos quando nada é dito. Talvez o amor esteja esperando por esse espaço vazio, esse espaço sagrado. Você está disposto a silenciar por amor? A ouvir o que só o coração é capaz de dizer? Esse é o convite, e talvez a cura que você esperava.